Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, eu quero levar você a passear e a pensar comigo, antes de chegarmos a Jeremias, que é um dos textos lindos, e você vai entender algo poderoso nesse princípio até que cheguemos no vaso. No princípio, Gênesis, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, e você vai pulando comigo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 26, você vai continuar comigo. E disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis, no capítulo 2, verso 7, você vem comigo. Palavra que foi... Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Agora você vem comigo para Jeremias, no capítulo 18, verso 1 ao verso 6, que está escrito: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te, ou levante-se, e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, com o vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou nas suas mãos, e ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Você está comigo aqui? Presta atenção agora nessa palavra, nós vamos decolar. Se você reparar em Gênesis 1, capítulo 1, a partir do verso 1, depois você pula lá para o verso 26, depois você pula para Gênesis no capítulo 2, você percebe algo poderoso aqui. Eu quero que você preste muita atenção. Tudo já estava quase terminado, tudo já estava quase pronto, quando Deus ele dá uma interrupção aqui no verso 26, e disse Deus: façamos o homem. Daqui para frente nós começamos a ver um outro cenário diferente daquilo que nós estávamos vendo, porque no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e então Deus disse: haja luz. E você pula para o próximo versículo: façamos o homem à nossa imagem, e então Deus começa a mudar as posições, e aqui eu quero que você entenda um princípio poderoso. Deus, ele, quando chega no verso 26 e 27, ele dá então uma pausa, porque ele se depara com a sua obra-prima. Ele se depara com a criação, com a criatura que ele então iria começar a desenvolver. E quando ele se depara com isso, acontece algo muito poderoso. Então, acontece uma pausa no haja. Olha que poderoso. Acontece uma pausa no haja para uma ação no toque. Deus, ele vinha percorrendo com toda a criação usando o haja com H. Grave isso. Haja com H. E quando chega aqui no capítulo 2, e a partir do verso 26, as coisas mudam de figura, porque Deus ele já não usa mais a palavra haja. O próprio Deus olha para a Trindade, ele olha para a estrutura celestial, e ele começa a dizer: olha, agora nós vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus então pausa e começa a colocar a mão na criatura. E é aqui que eu quero que você entenda um princípio muito poderoso. Deus, quando ele forma o homem, ele poderia utilizar da palavra para criar, para desenvolver, para o desenvolvimento do homem. Mas Deus pausa para colocar as suas mãos. E esse toque de Deus foi muito poderoso porque foi sensível.
O toque de Deus não tinha a ver com a destruição, o toque de Deus tinha a ver com a criação. Guarde essa chave. O toque de Deus não era um toque para destruir, o toque de Deus era um toque para dar forma. E aí, o que você precisa entender é que tem a ver em moldar, em colocar a mão de acordo com o propósito original que ele havia estabelecido. Então, dentro de um haja, o homem poderia ser desenvolvido de qualquer forma, mas quando Deus ele coloca a mão, ele finaliza com detalhes, porque conforme a nossa imagem, a semelhança o nariz tem que ser assim, a boca tem que ser assim, o olhar, a parte do corpo, a estrutura do corpo precisa ser conforme a nossa imagem. E através disso, através do toque, é que você consegue modelar. E Deus então vai colocando a sua mão e Ele vai modelando, Ele vai moldando, Ele vai fazendo com que o homem se desenvolva de um barro, de uma modelagem perfeita. E mais à frente Deus faz algo poderoso. Depois que o homem estava todo prontinho, então o Senhor sopra em suas narinas o fôlego de vida. E isso é muito grandioso. Segura isso aí, porque isso é uma chave poderosa. Então começa a segurar essa palavra comigo aqui nessa noite. O haja de Deus foi poderoso, não foi? Mas quando chegou na minha vez e na sua vez, Ele usou as mãos. Então o haja de Deus é muito poderoso para qualquer ação da nossa vida, mas quando chega em determinadas áreas da nossa particularidade, é muito poderoso quando Ele fala, mas Ele não apenas fala, Ele decide tocar. E Deus, quando coloca a mão, Ele tem prazer. Eu quero te dizer hoje, Deus tem prazer em colocar a mão, em colocar suas mãos em você. Agora, diferente do que todo mundo diz, existe algo que talvez você nunca ouviu falar, que são os atributos de Deus. E dentro dos atributos de Deus, um desses é que Deus é amor. Sabemos que Deus é justiça, mas Deus é amor. A essência dele é amar. A essência de um pai é amor, não é destruir, não é matar, não é dissipar. Deus tem prazer em formar a sua vida. Então comece a pegar algo aqui nessa noite. Se existe alguma área da sua vida ou algumas circunstâncias que estão entrando em estrutura ou métodos de destruição, quero te dizer que Deus não tem nada com isso. Eu quero te dizer que você precisa começar a identificar o que está acontecendo e quem possa estar entrando com um agente destrutivo na sua vida. Porque se tem alguém que tem o prazer em colocar as mãos para dar forma e propósito a áreas na sua vida, esse alguém se chama Deus. Você está comigo aqui? Então segura essa curiosidade aqui. No princípio, no Gênesis 1:1, diz, criou Deus o céu e a terra. Presta bem atenção, não dorme não. No Gênesis 1:3 diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. No Gênesis 1:6 e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas. No Gênesis 1:14 está escrito, e Deus disse, e disse Deus, haja luminares, e na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e para ano. Agora preste atenção numa chave que você vai entender. Esse haja é uma forma verbal do verbo agir. O haja com o A. Agir, tomar uma atitude. Agora, o haja com H, que é o haja em que a Bíblia se refere, talvez você não tinha prestado atenção, mas preste atenção nesse detalhe. O haja com H é uma forma verbal do verbo haver, que é usado maioritariamente com um sentido de existir ou ter. A coisa já muda de figura. Tu está comigo, crente? Preste bastante atenção nisso. Existir e ter. Perceba que o verbo, a forma verbal utilizada na Bíblia é com o H na frente. Em outras palavras, o haja luz no verbo hebraico se chama raiá. E esse verbo raiá também significa aparecer. Está comigo? Uau! Aparecer. Em outras palavras,
o que Deus estava dizendo: apareça. Forte, né? Apareça, luminares na expansão. Apareça a luz. Apareça. Agora, profeta, o que você está querendo dizer com isso? Quero dizer que nada vai aparecer que já não exista. Tu está vivo, crente? Se você entender isso aqui para a tua vida, meu irmão, ninguém te segura. Ninguém segura você. O que eu vim aqui nessa noite te trazer? Eu não vim te trazer uma palavra que vá mexer com as suas emoções, te tirando de uma realidade plena ou de uma realidade plana, que é o chão que você pisa. Eu vim aqui te dizer que muitos crentes estão vivendo dias terríveis na sua vida, porque eles não entendem isso. Aí os métodos, como o apóstolo tem pregado aqui, os métodos aonde pessoas pagam 1.000 e muitos 100.000 e muitos 200.000 e muitos 1.000, eles pegam esse princípio poderoso e aplicam dentro de um curso, dentro de um trader, dentro de algo, e as pessoas saem dali vendo fórmulas acontecendo. Mas o que aconteceu naquele lugar? O que aconteceu naquele lugar é que eles pegam essa palavra e praticam. Pratica. Por quê? Porque tudo na minha e na sua vida só muda quando queremos. Deus já fez o que você precisa. Então, profeta, o que você quer dizer? Eu quero te dizer que hoje você precisa liberar o haja. O haja. E o haja é o quê? Apareça restauração no casamento. Apareça libertação dos vícios. Apareça cura para o meu corpo. Apareça salvação na minha casa. Apareça. Você não tem que ficar. Pelo amor de Deus, Senhor, se tu não fizer, eu não vou aguentar. Essa prova eu vou aguentar. Não, muda a tua mentalidade, muda a tua postura nessa noite, porque o Senhor nos criou para fazer o quê? Para dominar. Apareça. O que você quer que apareça nessa noite? Porque tudo que você precisa já foi criado. Tudo que você precisa já está pronto. Agora você precisa crer. Da onde essa mulher está tirando isso? Eu estou tirando isso da Bíblia, que muita gente não lê. E muitos leem, mas não acreditam. E muitos leem, mas ao invés de absorver a mensagem principal, observam para críticas. Deixa eu te falar uma coisa. O haja de Deus hoje vai chegar na tua vida. Agora me prova isso, te provo. Isso mudou nos dias de hoje? Não. Vou te mostrar que Deus usa o que já existe. E sabe o que eu vou te dizer? Você não precisa de mais nada, porque tudo que Deus precisa está em você. Tudo. Você é uma bomba atômica. De forma positiva. Tem muita coisa aí dentro de você. Agora o que tem que acontecer? Apareça. Eu sinto uma autoridade de Deus nessa noite. Eu não sei como você está aí nessa cadeira, mas eu sei te dizer uma coisa. Eu sinto que Deus vai afetar vidas aqui de forma brusca. Porque você não vai sair daqui vitimado. Você não vai ficar saindo daqui mais com essa mentalidade de que me deixaram, me largaram, não tenho ninguém, não tenho amigo. Se você não tem amigo, você disse que bom que foram os falsos. Apareçam os verdadeiros. Mas antes só do que mal acompanhado. Isso muda não. O que Davi tinha nas mãos, crente? Davi tinha uma funda. No meio da batalha, quando Davi olhava para aquele gigante enorme, ele ficava ali olhando, Senhor, e agora? Eu vou para a batalha, Golias está lá, falando que eu sou um pequeno, que eu vou ser destruído. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou usar? O Senhor olhou para Davi. Davi era um cabra que entendia o coração de Deus. Ele disse, o que eu tenho? O que tu tem?
pedras, é isso que eu tenho. Por quê? Porque Deus vai usar aquilo que tu tem habilidade. Davi tinha nas suas mãos pedras, e pedras ele tinha habilidade. Ele estava acostumado a lidar com essas coisas, com mato, com criação, com ovelhas. Então pedras era tudo que Davi tinha. Habilidade, acredito eu que ele tinha mira certeira. Então o Senhor olha e diz: o que você tem aí, Davi? Tu tem o que, Davi? Ele diz: eu tenho pedra. Isso eu estou metaforando, tá? Eu tenho pedras. Então é isso aí que eu vou usar. O meu haja já se manifestou. Agora tu tem toda a ferramenta de guerra que tu precisa. E qual é a ferramenta de guerra, Davi, que tu vai usar? Tu vai entrar ali na estrutura de Saul, na armadura de Saul? Eu não. Tu vai pegar a espada de Saul? Eu não. Tu vai entrar com as estratégias de guerra de Saul? Eu não. E como é que tu vai derrubar o Golias? Eu vou derrubar com o haja de Deus que já está na minha mão. O que você tem na tua mão, Davi? Eu tenho 5 pedras e eu vou contra Golias. Eu vou derrubar Golias porque o haja de Deus já se manifestou na minha vida. Você está entendendo isso aqui? Moisés é um outro caso. O que ele tinha nas mãos? O que Moisés tinha nas mãos, meu irmão? Uma vara. E o que foi que Moisés usou? Uma vara. Você está entendendo isso aqui? E aquele menino, o que ele tinha nas suas mãos? Os peixinhos. O que foi que Deus usou? Os peixinhos. Pergunto eu para você, olha para a tua mão. O que tu tem na tua mão? O que tu tem na tua mão? Você vai usar o que tu tem na tua mão. Você vai usar o que tem lá na tua casa. Porque Deus vai liberar o domínio sobre o que você tem para você destruir as obras do mal. Fecha comigo, para de ficar pedindo para Deus o que Ele já te deu. Pegou? Para de ficar pedindo para Deus o que Ele já te deu, Ele já te deu. O que você tem que fazer? Vai para a guerra, vai para a batalha. Agora nós ficaríamos aqui uma noite inteirinha falando disso. E seria bom. Mas o que estava faltando? Estava faltando as pessoas enxergarem que Deus já havia usado o haja, o dado, o dar. Deus já havia dado. Então as pessoas ficavam o quê? E agora? O que nós vamos fazer? A multidão está com fome. E agora? Aí Jesus vai falar assim. Aí vem uma criança com a mão, com uns peixinhos. O que essa criança tem? Peixinho na mão. Então, e aí, como é que a gente vai alimentar essa multidão todinha com essa criança, com esses peixinhos na mão? Eu já tenho o que eu preciso para fazer o milagre para essa multidão. Eu não preciso de fazer surgir nada do que já existe. Então, eu vou usar o que já tem na mão dessa criança. E vocês vão ver que essa criança vai alimentar toda uma multidão. Você está pegando comigo essa palavra? Então, o que é poderoso é que toda a batalha que você está enfrentando já foi solucionada. Você só precisa acreditar nisso. E eu não vim aqui te dizer que não é possível. É possível. As batalhas que você está enfrentando, a solução já foi, já aconteceu. Agora, o que você precisa? Você precisa enxergar que a solução já veio e dizer: apareça a solução para essa área na minha vida. Apareça a solução para essa circunstância na minha vida. Você está entendendo? Você só precisa tomar posição e Deus vai fazer por você. Então é muito poderoso porque Deus sopra o Espírito nas narinas do homem. Só que foi muito forte. Com o intuito de quê? Com o intuito de fazer com que o homem então levantasse dali de forma extraordinária. Agora olha que coisa tremenda. Deus, Ele sopra o Espírito nas narinas do homem, mas no homem Ele faz o quê? Ele coloca as suas mãos. E a vocês, e a nós, qual foi a condição que Ele nos deu? A condição que Ele nos deu foi de dominar. Então Ele disse para o homem: domine, 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 domine. Mas quando Deus, Ele coloca as mãos sobre nós e nos forma, logo Ele faz o quê? Ele sopra, depois de tudo pronto. E aqui tem uma chave para você. Quando Ele sopra o ruach no meu nariz, nas tuas narinas, quando Ele sopra do fôlego dele, Ele está dizendo para nós o seguinte: agora a vocês eu dou a mesma condição. Vejam o que ninguém está vendo e liberem o meu haja sobre a terra. Você está entendendo isso aqui? Você precisa ver, porque Deus, Ele vai dar, Ele nos deu a autoridade para liberar o haja. Porque quando Ele sopra o ruach, Ele diz:
conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Vocês irão fluir, vocês irão fazer. Então agora, em outras palavras, o que eu entendo, ele está dizendo: libere o haja sobre a terra. Haja, 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 haja restauração no casamento, haja cura sobre os enfermos, haja libertação na igreja, haja transformação na política, haja aprovação em provas e concurso, haja libertação dos vícios, haja. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer para eu e você profetizarmos de forma tal que essa área que vamos profetizar não vá se desenvolver, mas que já está desenvolvida. Por que tem gente que não tem resposta? Porque fica pedindo o que Deus já fez. E ele está dizendo: já está feito. Eu já fiz. Por que você vai ficar me pedindo algo que eu já te dei? Libera o meu haja pela terra e passa. Haja, 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 haja. E você vai começar a ver o que Deus vai fazer. Sabe o que eu quero gerar nessa palavra hoje com você? Inconformidade com a realidade que você está vivendo. Eu não sei porquê, mas eu sinto isso no meu espírito, inconformidade. Tu vai entrar na sua casa hoje, tu não vai ficar pedindo: Deus, liberta meu filho. Deus, liberta meu marido. Deus, faz isso. Não, tu vai entrar na tua casa e tu vai dizer: olha só, tô entrando, o negócio é o seguinte: haja libertação nessa casa. Apareça libertação, apareça vício. Você vai aparecer, mas vai aparecer para desaparecer. Porque hoje a libertação entra nessa casa. Haja restauração nessa área. Você tem que entender a posição que você tem que se colocar. Hoje há uma inconstância enorme. As pessoas estão extremamente inconstantes. Hoje elas querem muito, amanhã elas não querem nada, quarta-feira elas querem tudo, aí quinta elas estão rolando, sexta elas já não são mais crentes, sábado elas surtam, domingo elas vêm capengando para a igreja e por aí elas vão. Agora, qual é o segredo nisso tudo? O segredo nisso tudo é quando você começar a enfrentar os dias de fraqueza, os dias de vazio, é você dizer: haja poder sobre a minha vida. Apareça o poder que o Senhor derramou sobre a minha vida. Apareça o ânimo que o Senhor derramou na minha vida. Apareça o vigor, porque eu vou passar por onde o Senhor vai me levar essa semana ainda. Eu não vou ficar desanimado. Você está entendendo isso aqui? Há um desânimo que nós não conseguimos entender hoje no meio da igreja. As pessoas, elas estão totalmente sem ânimo. As pessoas estão hoje muito empolgadas, amanhã elas não têm empolgação nenhuma. Por quê? Porque elas precisam tomar posse dessa palavra. Amanhã possa ser que não esteja 100%, mas você vai começar a dizer: meu amanhã, hoje, o meu hoje seria melhor do que ontem. Então hoje, melhor, haja, apareça. Eu escutei uma palavra ontem. Qual foi a palavra ontem? Que o meu amanhã, que o meu hoje vai ser melhor do que o ontem, o domingo. Então o domingo eu chorei à tarde, o domingo eu discuti, o domingo não foi muito bem, o domingo eu estava meio desanimado, mas hoje, segunda-feira, vai aparecer o que Deus tem para fazer. Então apareça. Vocês estão entendendo isso aqui? Isso muda toda uma condição de vida. Isso muda tudo. Porque você sai da condição de vítima para ser o protagonista do teu futuro. Você está entendendo isso aqui? Então, nessa noite, você precisa colocar em prática algo poderoso, que é o quê? Abrir mão do vitimismo. E começar a se colocar na posição espírito de vítima, que tenta imperar aqui nessa região. As pessoas são vítimas. Se você reparar, todo mundo aqui erra porque o outro errou, faz porque o outro fez, culpa a mãe, culpa o pai, culpa o amigo, culpa o padrasto, culpa o tio, culpa não sei quem, culpa o diretor da escola, culpa todo mundo. A culpa nunca é de ninguém, a culpa nunca é dele, a culpa é de todo mundo. E por quê? Porque eu sou vítima, porque todo mundo faz isso. Ei, você não é vítima de nada. Comece a assumir as suas responsabilidades e você vai ver a tua vida começar a mudar, mas isso parte de você. Então para de colocar a culpa no fulano, a culpa no Beltrano, e começa a entender que a responsabilidade é sua e as coisas vão começar a mudar em todas as esferas da sua vida. Você está entendendo isso aqui? E foi isso que aconteceu com Jeremias. A situação, o circo estava pegando fogo. Aí vem a palavra do Senhor: olha, Jeremias, tu vai levantar, porque Jeremias estava assim, ó. Imagino, né? Eu não vi, né? Porque não dava, né? Mas Jeremias devia estar jogado. A primeira palavra no capítulo 18 é: ei, meu irmão, Jeremias, levanta. Ó, que doçura.
Muito doce, né? Levanta. Levanta. Em outras traduções vai dizer, levanta que eu quero falar contigo. Ou seja, levanta, cabra, que eu quero conversar contigo. Ele não está entendendo a minha condição. Ele não perguntou, você está em condições de levantar? Jeremias, você está abatido? Jeremias, você está depressivo? Jeremias, tu está doente? Não, Jeremias, levanta. Agora que tu levantou, tu vai descer. Porque eu não tenho conversa com gente caída. Pega essa chave aqui. Gente que vive com espírito de vítima, jogado, babando. Não tem assunto. Deus não tem assunto. Você precisa se levantar para ter com o rei. Se levanta para ouvir o rei. Você pode estar quebrado, mas você precisa entender diante de quem você está. Jeremias estava diante de Deus. E Deus falou para ele, eu acho que ele não está entendendo diante de quem ele está. Jeremias, levanta! Agora desce. Porque quem condiciona o homem a descer não é o que ele quer, é o que Deus quer que ele faça. Então Deus disse para Jeremias, não é o que você quer. Você vai descer, mas você não vai descer para ficar no lugar que você quer. Você vai descer para ir para o lugar que eu vou te mandar. Fortão o negócio, né? Aí vai Jeremias, vai ele. E aí no meio dessa conversa, aí o diálogo vai estreitando e Deus vai falando com ele. A palavra foi dita, já levanta e desce a casa do oleiro. Perceba que quando Deus, ele dá uma direção para Jeremias, presta atenção aqui em mim. Ele manda Jeremias levantar e quando ele manda Jeremias descer, ele dá um endereço para onde Jeremias vai descer. Ele disse, levanta e agora você vai descer, mas você vai descer para a casa do oleiro, porque é lá que eu quero falar contigo. Então deixa eu te falar uma coisa, você que gosta de escolher o lugar que Deus vai falar com você, comece a se posicionar, porque Deus não vai falar com você no lugar que você quer, Ele vai falar com você no lugar que Ele quer falar. O particular é dele, Ele vai dizer para você onde é o lugar do encontro. Ele disse, levanta e desce, vai lá na casa do oleiro, porque é lá que nós vamos bater um papo. Você está pegando essa chave? Quando chega lá, o negócio começa a apertar. E aí Deus vai falando com ele, desci a casa do oleiro. E aí, ainda há uma condição. Ele diz, olha, tu vai descer, porque lá eu vou falar contigo. E lá no lugar do encontro, gente, isso aqui é forte. Lá no lugar do encontro, Jeremias, tem uma outra chave. Qual é? Tu vai ouvir as minhas palavras. Então pega uma chave aqui, a terceira. Para você escutar as palavras de Deus e as direções que Ele tem para a sua vida, não é no lugar que você quer. Você tem que ir para o lugar que Ele quer que você vá. Porque lá Ele vai falar o que tu quer e o que tu precisa ouvir. Você está entendendo isso aqui? Quando Ele diz para Jeremias, levanta e vai lá na casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as minhas palavras, Jeremias. Você está tendo dificuldade de ouvir Deus falar? Pergunto eu para você, você está no lugar certo? Você tem feito da forma que Ele tem dito para você fazer? Ele está mandando você levantar, Ele está dizendo, vai para aquele lugar ali, tu quer ficar na sala? Ele está dizendo, vai para a direita, tu quer ir para a esquerda? Tu quer que Deus fale com você no lugar que você quer? Deus não vai atrás de você, você tem que entender que a direção quem dá é Ele. Então você quer que Deus mude a sua vida? Comece a obedecer as direções que Ele vai te dar. E isso é muito poderoso. No meio dessa conversa toda acontece algo grandioso. E aqui nós vamos chegando ao final. Na construção do vaso, os geólogos, eles dizem que existem basicamente 200 tipos de barro no planeta. Olha que coisa poderosa. Mas apenas 8 tipos servem para fazer um vaso. Então, de 200 tipos de barro, apenas 8 são utilizados para a produção do vaso. E o oleiro, ele conhece cada tipo de barro de forma clínica. Então, na construção de um vaso, a primeira coisa que acontece é o processo da escolha de qual barro vai ser utilizado para qual tipo de vaso. Então, já aqui a gente já começa um negócio poderoso. Dentre tantos barros na face da terra, você não é e não tem que ser igual ao A e ao B. Por quê? Porque você pode estar dentro da variedade de um desses tipos de 8 barros que o Senhor escolheu para colocar as mãos em você.
Então isso aqui já aborta essa coisa de que eu queria tanto ser igual a fulano. Você tem que querer ser igual ao que Deus quer que você seja. Por isso que tem um monte de gente aí doente. Porque ele fica olhando a vida dos outros, querendo que a vida dele seja igual a dos outros. Só que você pode estar dentro do tipo de 8 barros. E então você tem que descobrir a utilidade do seu barro para qual tipo de vaso você vai ser. Isso é forte, irmão. E aí, quando o barro, ele sai do estado bruto e vai para um lugar chamado barreiro, quando o barro ele já está preparado para começar a entrar nesse processo, então o oleiro ele começa a fazer a separação e a descobrir para qual tipo de vaso esse barro ou determinados barros eles vão servir. E é aí que acontece algo poderoso. E por isso o Senhor mandou Jeremias ir para lá. Porque ele disse: Jeremias, eu vou te mostrar algumas etapas que você vai marcar na sua cabeça para você nunca mais entender. O barro passa por 7 processos. Eu não tenho como falar dos 7, mas eu vou falar de forma resumida para você entender que a minha vida e a sua, que foi formada lá do pó da terra, não mudou. Você está entendendo? Aquele barro lá do Gênesis 1 ainda é o barro aqui de Jeremias. Você está entendendo? Tu ligou o negócio? Então tu é o barro de lá. Aquele barro de lá, dentre os 8 tipos de barro, ou dentre os 200 tipos de barro, houve um oleiro superior que escolheu um tipo de barro para fazer a minha vida e a sua. Ele poderia ter utilizado qualquer tipo de barro, mas para me formar e te formar, ele arrumou um barro, ele separou o barro e ele começou a dar forma a esse barro. E esse barro precisa entender quem é o oleiro. Você está entendendo isso aqui? Então, a extração do barro é o primeiro processo. Depois, o segundo processo é peneirar o barro, é tirar o barro das pedras. E aí o negócio começa a ficar forte. Por quê? Porque tem que tirar tudo quanto é raiz. Tem que tirar tudo quanto é coisa podre. Tem que tirar areia grossa. Tem que tirar todo o lixo que pertence ao barro. Até que ele chega em uma condição. Que condição é essa? A condição de amassar o barro. Depois que o barro ele é extraído, depois que ele está limpo, depois que ele está separado, depois que o barro está pronto para ser utilizado, aqui então começa um longo período de quê? Um longo período de amassar o barro. E é aqui que o negócio começa a apertar. Por quê? Porque aquilo que antes era visto como torrões seco e duro, agora será umedecido com água. Você está entendendo? Água. E aqui começa a entrar a água. E depois disso, ele começa a ser pisado e amassado pelo oleiro. Pisado e amassado pelo oleiro, olha só. E no processo de amassar, e quando o oleiro acha que está tudo terminado, aparece mais sujeira. E aí, acontece que começa a aparecer alguns tipos de impureza. E aí o oleiro descobre que o vaso ainda não está pronto para ir para as rodas. E não é assim na minha vida e na sua vida? E quando chega a hora de colocar a mão e começar a tirar as raízes, e começar a tirar as coisas, e começar a limpar, e começar a tirar, e começar a arrancar, começa a ficar doloroso, e nós não queremos deixar. Por quê? Porque quando ele coloca a mão para colocar dentro da proposta que ele preparou para você e para mim. Você está entendendo? E é aqui que depois de todo esse processo, enquanto toda a sujeira não for tirada, o barro não está pronto para ir para as rodas. E é um longo período de quê? De curtição. E aqui a gente começa a finalizar. O barro é coberto com uma lona preta. Olha só. E o barro, ele fica coberto, ó. Um longo período. O barro fica assim, ó, coberto. E nesse período será extraído o oxigênio. Vê se não parece com algumas coisas que você passa na sua vida. Algumas coisas que tem que sair. Algumas coisas que machucam. E aí o barro fica sufocado. O oxigênio é retirado. Quantas vezes você fica assim, meu Deus, eu não estou aguentando. Estou sem fôlego. Parece que eu não vou aguentar esse negócio. Está aqui, ó, um negócio aqui. O negócio está aqui, profeta. Está aqui, ó, na minha garganta. Quantas vezes você já se encontrou assim? E aí, quando ele entra nesse processo,
ou uma bolha de ar para adquirir uma consistência maior e não trincar, o barro ele fica nesse processo sem oxigenação até que ele fique pronto para ser modelado sem trincar. Olha só. E aí, depois de todo esse processo, a moldagem do barro, o olheiro pega o barro e coloca o barro, amassando ele dentro de movimentos circulares e vai dando a ele uma forma. Agora, percebe isso aqui, isso é uma chave poderosa. O olheiro vai dando uma forma. Segura isso aqui de novo. O olheiro vai dando uma forma de um vaso conforme a vontade do olheiro. Agora, isso aqui é poderoso. O olheiro, ele dá uma forma e não uma forma. Sabe por que tem gente se machucando? Porque eles cismam de querer entrar aqui, ó, em uma forma que Deus não estabeleceu para que ele entrasse. Deus não te enfiou numa forma. O olheiro te deu uma forma. E quando você tenta entrar numa forma que não foi a modelagem que Deus te mandou entrar, machuca. Aqui, ó, corta. Por quê? Porque vão acontecendo situações brutas, estúpidas. Porque você, para caber dentro da estrutura de alguém, tu se violenta. Aqui, ó. Ó. E vai empurrando aqui, ó. E vai empurrando, mas não dá. Vai empurrando, eu tenho que caber. Tem que dar, mas não dá. Eu tenho que me adaptar, mas não dá, não está cabendo aqui, ó. Mas eu tenho que entrar. E o Senhor está olhando para você e está dizendo, não é uma forma, é uma forma que eu tenho para você. Não é um molde, é um modelo. E tu vai se agredindo aqui, ó. Deus vai curar a identidade hoje, olha. Aqui, ó. Tu, para caber dentro de uma amizade, você se violenta aqui, ó. Ó. Você, para ser aceito, tu se violenta. Você, para talvez dar forma a um relacionamento aqui, ó, tu se violenta, tá te machucando. Você sabe que não está dando, tu não vai caber aqui. Não adianta aqui, ó, sempre vai sobrar. Não adianta, você não foi feito para entrar em uma forma. Você precisa entender que Deus te preparou para uma forma e não uma forma. De se machucar, porque você vai sair daí com cicatrizes, você vai sair daí marcado, ó, acabou, não aguento mais. Olha como é que você sai, machucado, cheio de cicatriz. E é aqui uma chave muito poderosa, que as pessoas acham que quando elas estão nesse estágio, o que acontece? Elas são quebradas. Elas são quebradas para caber dentro do propósito de Deus. Mas, nessa etapa, quando o vaso sai do propósito da modelagem, ele volta para a mão do olheiro e o olheiro o desfaz. E o olheiro coloca o vaso, coloca o barro na estrutura que ele preparou para que o vaso fosse. Aí parece que Deus está demorando. Você está entendendo? Parece que nunca vai acontecer, está demorando. Parece que Ele não vai me responder. Deus não, porque o que Ele está querendo te dizer? O problema é que você tentou entrar no lugar que eu não mandei. E eu não posso te matar. Eu toco para te formar. Você vai ter que voltar para o estágio da criação. Ó, vem para minha mão, que eu vou te mostrar qual é o processo que eu tenho para a tua vida. E aí, quando Jeremias, ele olha e vê aquilo tudo ali, ele não consegue imaginar que isso chegaria nisso. Poderia isso chegar nisso? Assim é você, assim sou eu. Quantas vezes nós nos forçamos a caber dentro
foi. Por quê? Porque Deus está preparando a sua estrutura para você se tornar esse vaso. Talvez você vai chegar nessa estrutura. Talvez possa ser que você se torne um vaso um pouco menor. Talvez possa ser que você se torne um vaso maior, um vaso mais expressivo, mas não importa. Os vasos têm utilidade. E aí, dentro de todo esse processo, em que o vaso, em que o barro, ele precisa voltar, ele passa por uma última etapa, que é o quê? O fogo. O fogo. Até que ele chegue assim, ele passa pelo fogo. Por quê? Porque o vaso precisa passar 24 horas dentro do fogo. Para quê? Porque ele precisa ir em temperaturas que excedam o limite dele. Está excedendo o teu limite? Presta atenção aqui. Está perto de acabar. E pega uma chave. Quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente. É nessa hora que ele é purificado. E aqui você precisa entender o seguinte: quem o fez entende de vaso e sabe o quanto um vaso é capaz de suportar o calor do fogo sem trincar. O que é que eu quero te dizer? Esse fogo, essa condição que parece que não tem fim, passa hoje e amanhã, e parece que o dia, a noite se torna longa demais. Você já teve dias assim, em que parece que o dia parece não ter fim de tanta prova, e quando chega a noite, parece que a noite é longa que não tem fim. Sabe o que o Senhor está querendo que você entenda hoje? Está chegando o fim. Sabe o que o Senhor falou comigo? Deus conhece o seu limite, confie. Eu vim aqui trazer paz para você. Deus conhece o seu limite, confie. Ele sabe até onde você é capaz de suportar sem trincar. Aguenta firme. Segura firme, porque Deus conhece o seu limite. E para terminar, o que você precisa entender, e o que o Pai falou comigo, é que o vaso de barro e o ouro passam pelo fogo para serem purificados, ambos em seu estado bruto. Pode não ter valor algum para a maioria das pessoas quando ele entra no fogo. Contudo, a aparência não invalida a sua essência. Os especialistas, o oleiro e o garimpeiro, reconhecem e valorizam o seu potencial. Segure essa chave. Enquanto a sujeira sai, o peso diminui e mais o valor aumenta. Você pode aplaudir ao Senhor de verdade? Então não se preocupe. Está limpando, está purificando. E quanto mais queima, mais purifica. Mais o peso, então, ali a sujeira vai diminuindo e o peso diminui. E o valor vai aumentando. Então hoje eu quero que você entenda o que Deus me trouxe aqui para falar com você. Ao propósito de tudo e todos os vasos, possa ser que você não entenda ainda para que o Senhor te formou. Agora, o que você precisa entender, e eu quero que você entenda: todo vaso tem um propósito de ser cheio. E hoje, você entrou aqui talvez assim, você entrou aqui talvez tentando caber aqui, mas você vai sair daqui assim, sendo cheio de azeite. Você entende isso nessa noite? Você entende isso nessa noite? Então, ao invés de achar que os processos que você está enfrentando vão ser para quebrar você, para te matar, não! Você vai
vaso de honra. Coloque-se de pé.